curar você em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 4, 29 e 30 está escrito: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estendeu a mão para curar e para eles fazerem estes sinais e prodígios através do nome de Jesus. E para terminar, para nós orarmos aqui, porque vai haver uma manifestação de cura neste lugar. Tiago 5 diz o seguinte: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungidos com óleo em nome de Jesus, e a oração da fé salvará o doente. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero profetizar, irmãos. Jesus, ele salva, amém, irmãos? Ele batiza no Espírito Santo, mas ele também cura. E nesta noite há uma unção de cura neste lugar. Pastor, eu estou com problema de saúde na coluna. Coloca a mão na coluna aí. Estou com problema de saúde nos ossos da perna. Eu não sei aonde, alguém da sua família, interceda por ele. Feche os seus olhos. Há uma unção de cura aqui. Jeová Rafa, tu és o médico que cura. Tu és meu Pai, aquele que sara. Eu oro nesta noite, meu Pai, este seminário quadrangular.
leucemia, distribuição gratuita de medicamentos, atendimento clínico e odontológico e muito mais. Além disso, em parceria com a equipe da igreja local, o projeto busca cuidar espiritualmente da população atendida. São realizadas evangelizações com a pregação da palavra, sempre buscando cumprir o chamado mais importante dos cuidados, ganhar almas para o reino de Deus. Com o apoio da igreja, dos voluntários e da sua oferta missionária, o Projeto Lucas já conta com 18 unidades em todo o Brasil e continua crescendo, alcançando cada vez mais pessoas, mostrando o poder da ação em prol daqueles que mais necessitam. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Glória a Deus, aleluia. Você lembrou disso aí, amado, o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero que você segure na sua mão neste momento, amém? Nós vamos estar ministrando aí a bênção de Deus. Lembrando que todas as nossas ofertas, os terceiro domingo de cada mês, elas são enviadas para os missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá bem? Mas hoje é o primeiro domingo aí do mês e nós vamos estar fazendo isso hoje, tá? Toda oferta que for entrar no dia de hoje, nós vamos estar colocando aí, enviando também aí pronto, tá certo, amigos? Para a questão aí do projeto de missões da igreja, tá bem? Segura a sua oferta, segura o seu dízimo. Querido Deus e amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, ministrando a tua bênção, o teu poder, o teu favor, sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante, cada um que tem sido fiel, devolvendo no altar do Senhor, ó Deus, aquilo que já te pertence, ó Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha prosperar, ó Deus, que nunca venha faltar, mas venha sempre sobrar, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, para promoções, oramos por aumento de salário, por portas abertas, ó Pai, abençoe, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E vamos ter mais uma pregação. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Nessa noite a gente já recebeu a salvação, já recebemos o Espírito Santo, já recebemos a cura. Agora eu pergunto para o seu irmão aí, será que acabou? Fala aí, cabe mais aí? Cabe? Amém, glória a Deus. E não acabou, com certeza não. Agora nós vamos falar do evento mais importante das nossas vidas. Será o dia em que nós ouviremos este som. Glória a Deus. Aleluia. Em João 14, versículo 1 ao 3 diz assim: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já não lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês também
irmão assim: você não é daqui. A nossa verdadeira habitação é nos céus, ao lado do Senhor, amém? E você pode pensar assim: mas Luana, eu ouço desde pequenininho, né, desde criança, que Jesus vai voltar, mas ele nunca volta. Isso nunca acontece. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha 14 para 15 anos, hoje eu estou com 26 anos. E eu lembro que uma pessoa, eu estava falando de Jesus para ela, e ela falou para mim assim: mas eu ouço isso a minha vida inteira, isso nunca aconteceu. Como se isso fosse mentira. Só que Jesus, ele fez essa promessa, e essa promessa ela é real. E muito pelo contrário do que nós pensamos, Jesus, ele não está demorando. Em 2 Pedro, ele diz assim, ó, 2 Pedro 3, 8 e 9. Há contudo uma coisa, meus queridos amigos, que vocês não devem se esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, mas sim sendo paciente para com vocês, pois Ele não quer que ninguém seja destruído. Pelo contrário, Ele quer que todas as pessoas mudem suas vidas e cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus, ele não está demorando. Muito pelo contrário, ele está sendo paciente. Mesmo que nós olhando e falando assim: nossa, Jesus, ele está demorando a voltar. Mas para quantas pessoas que ele já voltou? Pessoas que não estão mais entre nós. Pessoas que não estão tendo a mesma oportunidade que nós estamos tendo. A vida de Jesus, ela é real. Assim como foi ministrado aqui, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as circunstâncias das nossas voltas, elas mudam. As situações, elas mudam. Mas Jesus, ele não muda. Jesus, ele é o mesmo ontem, ele era o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Então a promessa do Senhor Jesus de que ele voltaria para nos buscar, ela é real. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quando nós menos esperar, esse evento acontecerá. Então que quando isso acontecer, que Jesus, ele possa encontrar o nosso coração preparado para isso. Que ele possa encontrar em nós um coração verdadeiro, com arrependimento, um coração sedento pela sua volta. E será muito mais rápido do que nós imaginamos. Em Mateus 24, 36 diz: ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai sabe quando elas vão acontecer. Ou seja, nós não sabemos. Como a pastora sempre fala para nós, Jesus, ele já está com a mão na maçaneta. Ele só está esperando Deus dar um sinal e ele volta. E será que nós estamos preparados? Será que se Jesus voltar agora, nós iremos subir? E hoje, se nós estamos aqui, é porque o Senhor, ele preparou este momento para nós. Para que nós pudéssemos nos preparar. Ah, mas eu acho que até hoje eu não estava muito preparado, não. Então Deus está te dando essa oportunidade nesta noite, para que você prepare o seu coração. O que Ele está te falando, muito em breve, quanto menos você imaginar, eu estou lutando. E todos nós que estamos aqui, estamos recebendo a mesma informação. Ah, mas eu não sabia. A partir de hoje, todos nós estamos sabendo que Jesus, ele voltará. E o que vai mudar diante disso é qual será a nossa atitude diante disso. Muitas pessoas, elas sabem que Jesus, ele vai voltar e não tem uma mudança diante disso. Ontem eu falava com os adolescentes sobre isso. E eu falei assim, se a gente ouvir, por exemplo, que está tendo um tiroteio ali na esquina, qual que é a nossa atitude? Correr para longe. E as pessoas hoje, elas estão ouvindo que Jesus está voltando, que tudo aquilo que está na palavra dele está se cumprindo. E ao invés de elas correrem para os braços de Jesus, elas têm corrido no sentido ao contrário, para longe dele. Como se ignorar o fato de que ele fosse voltar e isso fosse mudar algo. Ah não, eu vou fingir que Jesus não vai voltar, que aí ele não volta. Muito pelo contrário. Independente se nós acreditamos ou não, isso vai acontecer. Isso é fato. Jesus, ele nos prometeu, ele fez uma promessa. Então, o que ele está falando nessa noite é para que nós possamos estar preparados para quando ele voltar. Em 2 Pedro 3,11 diz assim: desde que todas essas coisas vão ser destruídas dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus.
dedicando a minha vida a Deus. Tudo que eu vou fazer, que eu venha dedicar a Deus. Assim como foi ministrado na primeira ministração, que a gente não venha guardar essa informação para nós. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus batiza, eu sei que Jesus voltará. Então tá bom, não precisa falar para mais ninguém. Muito pelo contrário. Que nós possamos compartilhar essa informação. Que nós possamos ser porta-vozes do Senhor aqui na terra. Que nós possamos proclamar nos quatro cantos dessa terra que Jesus, Ele salva. Que Jesus, Ele batiza. Que Jesus cura. E muito em breve Ele voltará para nos levar. Muito em breve nós voltaremos para casa. Nós estamos aqui só de passagem. E não é uma história da Tabachine, não é frases de efeito, é uma história real. É uma promessa real. Então Jesus sim, Ele foi, mas Ele voltará para nos buscar. E Jesus, Ele não falou assim, olha, eu estou subindo, eu vou voltar para buscar vocês e vocês se viram. Se viram, faz o que vocês quiserem. Muito pelo contrário, Jesus, Ele subiu aos céus, mas Ele deixou para nós o Espírito Santo, que nos dá o discernimento do que fazer. Ele deixou a sua palavra, que nos dá o direcionamento de como viver. E a sua palavra diz que nós devemos dedicar a nossa vida a Deus. Ele nos instrui a dedicar totalmente a nossa vida a Deus, para que quando Jesus voltar, Ele encontre o nosso coração puro, o nosso coração quebrantado, o nosso coração preparado para subir para os céus. Amém? Apocalipse 22:12 diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então, o que eu tenho feito para o reino de Deus? O que eu tenho feito para Deus? Será que eu posso fazer mais? Será que eu posso me dedicar mais? E a resposta é sim, nós podemos sempre fazer muito mais. Nós podemos sempre nos dedicar mais ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos muito focados nas coisas terrenas. Hoje a humanidade se preocupa com estética, se preocupa com saúde, mas não se preocupa com a sua vida. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Muitas vezes a gente ouve assim, quando alguém morre, a gente ouve assim, olha, que Jesus o tem em um bom lugar. Só que isso depende de como nós estamos vivendo agora. O momento para nós irmos para este bom lugar é agora. Não adianta a gente querer viver como se Jesus não existisse e chegar no dia da nossa morte, nossa, agora Jesus vai preparar um bom lugar para mim. Não, o momento que nós estamos recebendo para nos preparar para este bom lugar é agora. O momento de abrir nosso coração e falar, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Não é fácil, mas o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor renova as nossas forças. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então que a partir de hoje, que você possa ter esse pensamento, eu preciso me preparar para o grande evento da minha vida. Eu preciso me preparar para o dia mais importante da minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Em Atos 1:11 diz que esse mesmo Jesus que subiu aos céus, Ele também irá voltar. Ele vai voltar. Muito em breve nós estaremos com Ele lá na glória. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha estar, Senhor querido, sonando os nossos corações, Pai. Senhor, que assim como o Senhor nos salvou, assim como o Senhor nos envolveu com o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor nos curou, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, nos ajudando a nos preparar, Senhor, para estarmos no céu com o Senhor.
apresento a vocês o projeto social da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Projeto Margarida, que já atendeu e continua atendendo milhares de mulheres nas áreas física, emocional e espiritual. O Projeto Margarida conta atualmente com 3 unidades: a Casa Margarida, localizada em Belo Horizonte, e 2 micro-ônibus. Nossas unidades contam com equipamentos de última geração, além de uma equipe especializada, que garante a qualidade dos atendimentos e exames realizados. Além dos exames, o projeto oferece apoio espiritual e social, através de ações educativas de incentivo à prevenção e combate ao câncer de mama e infarto. Nossas unidades móveis percorrem todo o Brasil, alcançando até mesmo mulheres que nunca tiveram acesso aos exames de mamografia ou eletrocardiograma, por meio das unidades de saúde locais. Inaugurado em 2014, o projeto recebeu o nome da Dona Margarida Genaro, uma das pioneiras do Grupo Missionário de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular. O Projeto Margarida é um projeto social gratuito e já soma mais de 25 mil exames de mamografia, 3 mil atendimentos psicológicos, cerca de 10 mil exames de eletrocardiograma e inúmeras ações voltadas para a saúde mental, física e espiritual da mulher. Para acompanhar as atualizações, ver informações e dicas de saúde, siga as redes sociais oficiais do Projeto Margarida. Ore por esse e outros projetos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Juntos continuaremos alcançando o pedido a qualquer custo. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Esta é a sua igreja, esta é a minha igreja. Uma igreja que nasceu para cá. Boa noite, povo lindo. Paz seja convosco. Amém. Diga comigo assim: o poder. Mais forte que o diabo ouvir, isso é o poder da aliança. Amém. Nós que ouvimos sobre a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura e a volta de Jesus, que é a nossa maior esperança, nós temos que entender sobre o poder da aliança. Diga assim, ó, com a sua mãozinha para o alto, assim, ó: aliança com Deus, aliança com a família, aliança com a igreja e aliança com as autoridades. Quadrangular, tá vendo? Até nisso a gente é quadrangular. João capítulo 17, verso 21 diz assim a palavra de Deus: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém, queridos? Então, qual é o maior propósito para nós hoje? A maior marca da igreja de Cristo é a aliança. Então, se nós não tivermos aliança em tudo que nós formos fazer, nós não vamos ser bem-sucedidos em nada. Então, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se nós não tivermos aliança com Deus, que nos salvou, que nos encheu do Espírito Santo, que nos curou e que nos prometeu que vai voltar, como que nós vamos chegar aos céus? Se nós não tivermos aliança com a nossa igreja, como que nós vamos viver esse evangelho completo? Se nós não tivermos aliança com os nossos pastores, como que nós vamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para a minha e para a sua vida? Então diga comigo assim: eu a partir de hoje, sou um aliançado em nome de Jesus. Muitas vezes, queridos, quando nós falamos de aliança, nós falamos no sentido mais harmoso da palavra, de amor da palavra. Parece que a gente sente a aliança como uma coisa até hollywoodiana, de filmes assim. E eu lembro que o meu sonho, eu até falei isso para Machado hoje de manhã, que o meu maior sonho era ter essa aliança aqui, ó, irmãos. E eu digo para vocês, jovens, se eu casei, todos vocês podem casar. Gente, que sonho que eu tinha de ter essa aliança no dedo. Mas o casamento, como a pastora Elba falou aqui, quando ela chegou na presença de Jesus, que o casamento estava como um fio, o casamento ele é sacrifício, dificuldades. A aliança, ela não é só a parte boa da aliança, só a parte que Jesus te salva, que te dá poder e autoridade, só a parte que Jesus te cura, só a parte que Jesus vai voltar para buscar e você vai morar no céu. A aliança exige sacrifício. A aliança
ação. Muitas vezes a gente não quer fazer o que Deus nos pede, mas nós temos que obedecer e fazer porque nós temos uma aliança com Deus. Eu falava no carro, vindo para cá com a Cris, como que as coisas estão mudadas, pastor Fabiano, pastores aqui presentes. Antigamente a gente via algumas coisas na igreja e a gente falava assim, nossa, isso aqui não pode acontecer, essas atitudes não podem ter no meio do povo de Deus, os cristãos têm que ser diferentes, a atitude de um servo de Deus tem que ser diferente, o jovem cristão, a mulher cristã, o homem de Deus, ele tem que ser diferente, a luz não pode habitar no que as trevas, tem que haver diferença, amizade com o mundo é inimizade com Deus, mas hoje as pessoas fazem o quê? Elas querem fazer tudo do jeito que ela quer, e ainda quer as bênçãos de Deus. Mas diga comigo assim, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus, você faz não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa fazer. Você não vive daquela maneira que você acha, mas você vive da maneira que a Bíblia diz. Você segue o que a palavra do Senhor diz. Você é orientado, direcionado, dirigido pelo poder do Espírito Santo. Então a aliança, um dos significados disso, de aliança, é você estar amarrado, acorrentado, unido, preso. Então, queridos, nós não podemos fazer nada que Deus não aprova. Ter aliança com Deus é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A aliança ela só pode ser feita da parte mais forte para a parte mais fraca. Imagina quando nós chegamos à presença de Deus, destruídos, arrebentados, endividados, como foi lá que você vive aqui. Olha quantas coisas nós vivíamos antes da presença de Deus e olha como você está hoje. Você entrou para fazer uma aliança com Deus, você estava endividado, você estava doente, você estava falido muitas vezes, você estava triste, angustiado, às vezes pensando até em tirar sua própria vida. Aí Jesus veio e aquele que estava quebrado, Deus restaurou, aquele que estava endividado, Deus prosperou, aquele que estava doente, Deus curou, aquele que estava sem esperança, Jesus prometeu, eu vou voltar para te buscar, porque nós chegamos a fazer uma aliança com Deus e fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. É isso que é ter aliança com Deus, é saber que o Senhor tem grandes coisas para nós. Ele deu o seu Filho antes de nós pecarmos. Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então olha o que Jesus fez para você, olha o que Deus fez para você. Está na hora de nós fazermos para o Senhor. Diga comigo, sem sacrifício, não há aliança. Então às vezes, queridos, não é fácil nós termos aliança. Às vezes não é fácil nós termos compromisso. Às vezes não é fácil nós fazermos aquilo que Deus pede, aquilo que Deus nos ordena, mas é o melhor a ser feito. Diga assim comigo, eu tenho uma aliança com a pastora Elvia. E a gente viu por quê? Porque a gente vai falar da aliança. Eu sou de você, primeiro você nem tem o alcance. Diga assim, eu tenho uma aliança com a pastora Elvia. Eu tenho uma aliança com o pastor Sérgio. Eu tenho uma aliança com a igreja do Evangelho Quadrangular. Aliança com a igreja é você ser fiel à sua igreja, é você servir a sua igreja. A aliança ela também tem uma característica de servidão. Quando você é aliançado, você serve, você trabalha para Jesus, você se entrega para Jesus. Não importa se é para vir ajudar o pastor a organizar a igreja, se é para ajudar o pastor a pintar a igreja, a reformar a igreja, ou se é para levar comida para os doentes, ou se é para levar salvação para aqueles que estão perdidos. Você, quando tem aliança com a igreja, você está à disposição do reino de Deus. Isso é ter aliança com a igreja, e isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida.